Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live da EcoSoluções. A gente ficou um tempinho aí sem fazer lives aqui no nosso canal, mas a gente está reiniciando agora. Essa live já tem. Hoje tem uma live, semana que vem tem live confirmada. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a agricultura sustentável. Nosso convidado já entrou aqui. Vamos lá. Mandei uma solicitação para ele. Aí, já está entrando nosso convidado. Boa noite, Leandro. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem, Leandro? Faz um tempo que a gente não se vê, né? É, Eu acho que já faz, inclusive, quase que um ano, né, Celso, que a gente fez a eu, nossa última live, não eu, foi, eu, não? eu acho que sim. Inclusive, naquela última live, eu estava em São José do Rio Preto. Eu não estava nem em Campos, lembra? E a gente Você conversou fez do hotel. do hotel, justamente. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, meu amigo, eu vou pedir para você se apresentar, por favor, para a gente começar a nossa live. Tá ótimo. Então, boa noite a todos os participantes que já estão aí conosco. Parece que o meu amigo do Sítio Ânimo, o Filipão, está aqui, tem mais gente aí. Meu nome é Leandro Machado, eu sou engenheiro agrônomo, fiz técnico agrícola também, sou especialista em desenvolvimento regional e sustentabilidade. Terminei meu mestrado agora, há pouco tempo, em agricultura orgânica, pela Aí, PPGAU da Universidade Rural, Embrapa Agrobiologia. E estamos aí nessa. Sou funcionário público, sou funcionário do Estado do Rio de Janeiro, trabalho no Serviço de Defesa Agropecuária. E estamos aqui, também sou produtor orgânico, tenho um pouquinho de experiência nessas áreas. E estou aqui para a gente conversar um pouco. Sempre bom aproveitar esse momento que o Celso disponibiliza para a gente falar sobre ecossoluções, né, Celso? isso mesmo. Esse é o objetivo sempre do nosso aqui, dando um enfoque total para a sustentabilidade. E por isso que é muito importante conversar com pessoas que trabalham com isso diariamente, que é o caso do Leandro também, né? Aqui na EcoSoluções a gente faz a nossa parte aqui tentando aprovar projetos sustentáveis, tentando levar a agricultura sustentável também. A gente está com dois projetos legais agora também, daqui na atividade da Serra, que está começando, e outro que a gente começou em Montemor, tudo aqui no interior de São Paulo, graças a essas iniciativas que a gente faz daqui, viu, Leandro? Que a gente acaba colhendo esses frutos muito legais e que o pessoal começa a enxergar de outra maneira, né? O que é sustentabilidade. Então, Leandro, aproveitando da sua experiência, do seu conhecimento aí sobre sustentabilidade na área da agricultura, assim, o que você poderia começar a falar assim sobre agricultura sustentável, tá? Assim, você desenha da forma melhor que for a fala para você, por favor. Tá ótimo. A gente primeiro, Celso, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: toda prática da agricultura, toda vez que o homem vai plantar alguma coisa para consumo, desde que ele deixou de ser coletor e caçador, ele passou a ser um agricultor. Uhum, Toda prática de agricultura é uma intervenção num ecossistema. É sim. o homem moldando um ecossistema, alterando, de certa forma, aquele ecossistema para a sua necessidade, que é produzir alimentos. Não Uhum, existe na agricultura ou na natureza uma forma de você plantar um grande número da mesma espécie dentro de um determinado tempo específico. Isso não existe. São pouquíssimas as espécies que são agricultoras. A abelha é uma agricultora. Por quê? Porque ela cultiva o alimento dela. Ela uhum, vai atrás das fontes, coleta e traz para si. O cupim, a formiga. São pouquíssimas. São em torno de 5 espécies no planeta que são agricultoras. Entre elas, o homem. tá. Então, essa prática de mudar o ambiente para tirar proveito é uma prática pouco comum na natureza. E aí, dentro da agricultura sustentável, o que se busca? É que essa prática seja da forma mais discreta possível. O que é discreta para nós na agricultura, na agroecologia? É de forma que você não cause um impacto
relevante naquele ecossistema, ou que ele consiga, em função da sua intervenção, ele consiga ser resiliente, ou seja, ele consiga assimilar aquela mudança e aquilo não quebrar os grandes mecanismos de regulação que a natureza tem para si. Então a agricultura sustentável ela parte desse pressuposto. É claro que a gente tem níveis de agricultura sustentável, né? A gente tem desde a agroecologia, a agricultura orgânica, que não usa insumos químicos, que molda a produção em cima das leis, até uma agricultura sustentável, que é uma agricultura comercial, de grandes áreas, de produção intensiva, né? Que ainda vai evoluir. Mas é importante a gente pensar o seguinte: há 20 anos atrás, quando eu estava na universidade ainda, a agricultura sustentável era uma opção. Sim. Hoje não é mais uma opção. Hoje a agricultura sustentável, a prática da agricultura sustentável é uma necessidade. Sim. Pelos diversos problemas que a gente tem enfrentado, que a gente tem visto hoje em dia. Falta de água, perda de solo, perda de biodiversidade, aumento de custo de produção progressivo em função desses impactos. Então, a gente tem que pensar que a agricultura sustentável não é mais uma opção, ela é uma necessidade. Sim, até não sei se eu fui claro. Entendi. Quando você fala agricultura sustentável, né, deixar bem claro para o pessoal, né, que ela tem que ser financeiramente sustentável, ambientalmente sustentável e socialmente sustentável. Ela tem que ter esse tripé que é de extrema importância, né, também, não é, Leandro? Com certeza, até porque, se a gente pensar bem o seguinte, nós não temos outro planeta. Não. A nossa tecnologia evoluiu muito, mas a agricultura estava baseada no uso do químico apenas. Essa é apenas uma face da produção. A produção envolve muito mais. O homem cada vez mais vai descobrindo que as relações no solo, as relações de produção, a relação que ele tem que ter com o ambiente, envolve muito mais fatores. O fator ambiental envolve a atividade orgânica do solo, de microbiologia do solo, a ciclagem de nutriente, a preservação da água. Eu sempre digo o seguinte: quando eu estudava, fiz economia na faculdade, a gente tinha os 3 fatores de produção que são importantíssimos na agricultura: terra, capital e trabalho. Eu me aventuro a dizer que a gente tem mais um: água. Sim. A gente tem que ter 4 fatores de produção. Sem água, não existe produção agrícola. Não existe. Não. Então, na verdade, o agricultor precisa plantar água. Como é que ele planta a água? Preservando. Só existe. Eu sempre digo para os meus agricultores aqui que eu faço vídeo: convida a água para passar um tempo na sua propriedade. Aí o cara ri e fala assim: que isso? Eu falo assim: convida ela. Mas como é que eu faço isso? Preserva as áreas de recarga. Justamente. Essas áreas de morro declivosas aí que você não vai utilizar, você não vai ter produção eficiente, é a área de recarga da sua nascente. Ah, mas aqui não tem nascente. Eu falei: não tem agora, porque você roçou, está baixo. Mas se você começar a aumentar a cobertura, você vai aumentar a infiltração, ela vai aparecer no tempo. Né? Você conhece muito mais, você trabalha justamente com isso, né, Celso? De recuperação de áreas degradadas. Sim. Então, inclusive, é uma prática. Até você falando disso, Leandro, eu já tive situações que há 10 anos atrás a gente fez um plantio em uma área que não existia água. Hoje já tem um fio d'água correndo nessa propriedade, onde não existia nenhuma água. Era uma propriedade, era íngreme ao relevo. A gente fez uma cobertura, né? A gente trabalhou com aquele sistema de pioneira, secundária, inicial, média, tardia e clímax. Já formou um dossel, por causa das pioneiras que crescem muito rápido, e já começou a mudar totalmente o ambiente, o microclima do lugar alterou. E sem falar a contribuição que você dá quando você trabalha com frutíferas nativas. Nativas. Além de você até ter um ganho, se você souber fazer o manejo dessas árvores, você ainda agrega animais para aquele lugar e acaba atraindo animais que até mesmo comem insetos que vão atacar a sua lavoura, entendeu? Então, você tem ali jacu, entre outros vários tipos de passarinho, que todos eles fazem um processo de limpeza, na verdade, naquele ambiente, né, Leandro?
que é de extrema importância. Quando eu comecei a falar, eu falei justamente sobre isso. A gente tem que começar a usar, ou pelo menos, e aí é um grande erro quando se fala assim, não, agricultura sustentável, ou agroecologia, ou agricultura orgânica, essas agriculturas com cunho que tem um viés ambiental, elas são muito antigas, não, elas são muito modernas. Por quê? Porque elas exigem que você estude cada ambiente desse e veja quais são as relações. E você tem que justamente propor ou ativar os mecanismos de regulação que o próprio ambiente sempre usa nesse local. E quando você traz o pássaro, o que ele vai fazer? Ele vai se alimentar de inseto. E ele se alimentando de inseto, ele começa a fazer o controle natural. Agora, o que acontece numa agricultura sem o viés ambiental sustentável? Ele aplica o agrotóxico, e aí ele contamina o inseto, que mata o pássaro, que faz ele aplicar mais agrotóxico. E aí ele entra naquele ciclo vicioso, ou seja, cada vez pior, com elevação de custos. Então a gente precisa moldar o sistema, ou não nem moldar, quem somos nós para moldar um sistema, um ecossistema? Na verdade, é entender aquele ecossistema e tentar se adaptar. Eu sempre falo assim, ser o mais discreto possível, se possível, para o ambiente perceber que você está ali, produzindo. Inclusive, eu fiz recentemente um curso online, Leandro, lá de Harvard, da Universidade de Harvard, que é justamente baseado em quê? São soluções para o meio ambiente tiradas da natureza. Entendeu? Você copiar o meio ambiente para resolver questões ambientais. Não tentar fazer um ET, tentar colocar uma coisa que não existe. Não, você simplesmente copia. Copia a natureza que o resultado é fantástico. Não é verdade, Leandro? É exatamente em cima disso que a agricultura sustentável está se baseando, nos processos. Na verdade, assim, a agricultura sustentável não é mais aquela agricultura de insumo. Não, você tem todo o solo você usa esse adubo, usa esse herbicida, usa esse agrotóxico. Não, a agricultura sustentável é uma agricultura de processo, ou seja, você tem que ativar a vida daquele solo, você tem que aumentar as relações de controle do sistema, com controle biológico, que a gente diz, de predadores. Você tem que aumentar o ciclo dos seus elementos, principalmente nitrogênio, usando bactérias fixadoras de nitrogênio. Quer dizer, você, na verdade, passa a trabalhar especificamente. E aí, tem muita gente que fala assim, mas a agricultura sustentável é uma agricultura atrasada. Não, é uma agricultura que tem um alto consumo de tecnologia, porque ela precisa de um profissional para estar atento para cada local daquele, de fazer essa análise holística de toda a propriedade. Sim. Sim. E tem uma questão importante, que as pessoas... É engraçado, né? As pessoas custam entender que tem umas questões que são simples, né? Por exemplo, quando a gente fala de melhorar a cobertura orgânica do solo, a partir do momento que você melhora essa camada orgânica, o solo retém muito mais água e diminui muito mais a necessidade que você precisa de água para fazer uma produção, do que você ter uma terra nua, sem nada. Entendeu? E isso é fantástico e é visível, né, Leandro? É visível, é impressionante. É impressionante isso, assim, eu sempre, assim, uma coisa que me dói toda vez que eu chego à época da chuva é passar sobre uma ponte e você vê aquele rio vermelho. Justamente. Aquilo ali é terra. Aquilo ali é terra. Você está perdendo, você não está perdendo uma parte ruim do seu solo, não, você está perdendo a melhor parte do seu solo. Ali estão as argilas, toda a atividade biológica do seu solo está ali indo embora. Você tem uma ideia, 1 centímetro de solo leva em torno de 100 anos para ser produzida, vamos dizer assim, num solo, como se a gente pudesse... Porque o solo evolui de cima para baixo, ele vai crescendo, né, evoluindo de cima para baixo. 1 centímetro são 100 anos. E você perde isso, às vezes, em uma chuva. Em uma chuva. Né? Então, na verdade, assim, quando você entra com a capa protetora de... Oi, Leandro. Oi, Leandro. Aí, voltou, Leandro. Aí. Desculpa me ligar aqui. Não, mas aí quando você entra com a capa protetora de matéria orgânica, o que acontece? Você resolve o problema de retenção de água, você aumenta a retenção de água, você diminui a temperatura no seu solo, que é um outro problema muito sério. Um solo tropical, ele chega a ter 45, 49 graus de temperatura.
Isso é um problema muito sério, porque isso mata a atividade biológica do seu solo. E se você mata a atividade biológica do seu solo, você não tem fixação de nitrogênio, você não tem decomposição daqueles restos de cultura rápidos. Então, na verdade, você tem um problema muito grande. Então, quando você coloca a capa protetora, e essa é uma das práticas, existe, inclusive, eu recomendo quem estiver assistindo, quem queira conhecer, existe um grupo, chama Grupo de Agricultura Sustentável, GAS. E não são pequenos produtores, não, são grandes produtores, produtores de soja, de cana, principalmente na área do Planalto, que tem esse estudo que fala sobre, e todo ano eles fazem um encontro que fala sobre essas tecnologias. E a principal delas é proteger o seu solo. Essa é a maior riqueza que o agricultor pode ter. É proteger. E como você protege? Com a palhada. E aí a gente vai muito no que eu estou trabalhando agora, que é justamente o plantio direto. O plantio direto é uma tecnologia fantástica e no tamanho, vamos dizer assim, é o número que o solo tropical pede. Aquela proteção de solo o ano todo. Justamente. E tem uma questão importantíssima, porque a agricultura convencional, ela despende de uma quantidade absurda de água, né, para você produzir. Não é, Leandro? 80%, na verdade, alguns sistemas de irrigação mais antigos, você desperdiça 80% da água. Isso, assim, é uma questão assim, muito pragmática que a gente tem que avaliar. É o seguinte, porque, na verdade, você não perde. Essa água, ela volta para o sistema, só que você gastou energia, você gastou investimento em equipamento pesado e tudo, só que 80% de tudo aquilo que você fez é desperdiçado. Então a gente precisa trabalhar com métodos mais eficientes, mas para que o método seja eficiente, o solo tem que reter. Porque se você não tem um solo que retém água em função da matéria orgânica, que é uma esponja, a matéria orgânica chega a guardar 6 vezes o volume dela em água. O que é isso? 1 litro de matéria orgânica, 1 litro de matéria orgânica guarda 6 litros de água. Ou seja, é um volume muito grande de água que é armazenado no seu solo em função da matéria orgânica. Sim. Então a gente precisa ter essa ideia de que a matéria orgânica, a aplicação de matéria orgânica não é uma fornecedora de nutriente, ela é uma melhoradora e protetora do seu solo. E fora que tem sistemas que eram utilizados, né, que o próprio sistema de irrigação provoca a lixiviação do solo, né, de tão agressivo que é. Não é? Carregamento. Exatamente. Então, alguns sistemas, e dependendo da topografia que você usar, ele causa o carreamento do solo, a lavagem daquele solo. Sim. E aí, com isso, a gente tem um problema muito sério de perda realmente dessa camada que é muito rica e muito importante para você. Eu estou fazendo até um sistema de um plantio de parreiras, sabe? É uma pequena propriedade e tudo para o gotejamento. O volume de água que usa é insignificante, né? Acaba sendo insignificante, impressionante. É impressionante. Você gasta menos energia para você bombear essa água, você gasta menos equipamento, a tubulação dos seus equipamentos é menor, então com isso você tem uma área menor de equipamento que você precisa, você tem um investimento menor, então é muito eficiente. Então o gotejamento é o ideal. Quem desenvolveu o gotejamento foi Israel. Sim. As principais tecnologias vêm de Israel. Por quê? Porque eles não têm água, então eles não podem ter esse luxo de perder 80%. Né? Então, na verdade, a gente precisa muito que a agricultura repense os seus métodos, repense a sua forma de produzir, para que ela realmente torne-se sustentável. O que é sustentável? É você não ter perda. Você tem que fazer com que o seu sistema, quando você começar e após 1, 10 ou 5 anos, ele esteja melhor do que quando você começou. Isso é sustentável. Ao longo do tempo, você vai melhorando o seu sistema. Né? Ele não pode ser depreciativo. Isso não é depreciativo, não é sustentável. Né? Uma pergunta muito importante. É possível uma pequena propriedade rural praticar agricultura sustentável, ter lucro e ainda assim proteger todas as áreas de mananciais que existem dentro dessa propriedade, Leandro? A agricultura sustentável ela tem que ser implementada tanto na grande como na pequena. Sim. Isso é uma questão que tem consenso na agricultura hoje. Mas na agricultura pequena, na pequena propriedade,
ela é muito mais necessária. Por quê? Porque o agricultor, ele precisa daquilo ali. Às vezes um grande produtor rural, ele pode se dar o luxo de falar assim, eu vou deixar esse terreno em pousio por um tempo, não vou praticar de agricultura. Agora, a pequena agricultor familiar, ele só tem aquele ali para viver. Então, é muito necessário. Aí a pessoa fala assim, mas a minha área é pequena. Existem culturas, por exemplo, hortaliça, que em menos de 1 hectare, você trabalha com 4 pessoas e gera renda para isso. Uhum. Quer dizer, para manter essas pessoas com uma faixa aí de R$2.500, R$3.000 por cabeça, por mês. Quer dizer, então, na verdade, é uma agricultura rentável. Agora, é preciso você avaliar o ambiente e ver qual cultura, né, qual tipo de cultura. Por exemplo, eu estou longe de um centro consumidor, eu não posso ter um cultivo de uma planta que tenha depreciação rápida. Ou ainda, não posso trabalhar com uma cultura, por exemplo, uma cultura de soja, que a escala de produção é muito maior, você não pode ter uma área pequena e achar que aquilo ali vai resolver o seu problema. Quanto menor a área, você tem que incrementar e aumentar muito mais a produção. Mas o viés é produção sustentável. Outra coisa importante. Numa pequena propriedade, você é a favor de variar o tipo de produção para ter o que produzir o ano inteiro? Você ter uma variedade maior de produto? Porque eu vou fazendo essa pergunta, depois eu respondo. Eu vou falar para você por que eu estou fazendo. Então, na sua opinião, isso viabiliza mais a pequena propriedade, Leandro? Com certeza, porque, na verdade, assim, quanto mais diverso for o sistema, e essa é uma regra da natureza, do ambiente, os ambientes mais estáveis que existem são aqueles que têm uma maior diversidade de espécies. Quanto mais diversidade de espécies, mais rico é aquele ambiente, mais resiliente, que a gente chama, né? Resiliência é aquela capacidade que o ambiente tem de absorver um golpe, de perder e voltar a se recuperar, né? Aquela capacidade que ele tem de absorver. A resiliência, ela é fruto de uma relação de várias espécies que são capazes de aceitar aquela mudança, alguém toma o lugar daquela que sumiu, ou aceita, sobrepõe aquele espaço que foi perdido até que aquela outra possa voltar. Na pequena propriedade é isso, você tem que ter várias pequenas atividades que se somem, né? E que você, por exemplo, o feijão esse ano foi um ano muito ruim para feijão. Então, mas o milho produziu bem. Então, na verdade, eu vou colher pouco feijão, mas eu vou ter o milho. Mas o milho e o feijão foram mal. Não, mas eu tenho abóbora. Quer dizer, na verdade, são culturas que se complementam e, inclusive, existe até a tecnologia que é muito comum nos povos mexicanos que chama milpa, que é justamente a associação dessas 3 irmãs que eles chamam, o feijão, a abóbora e o milho, numa mesma área de produção. Na verdade, assim, se você emprega? E junto? É junto. Porque se você pegar, por exemplo, o milho em separado, a abóbora em separado e o feijão em separado, eles podem até produzir mais. Sim. Mas quando você junta as 3 no mesmo espaço de área, a soma das 3 sempre é maior do que qualquer uma dessas aí. Então, na verdade, você ganha na diversidade, ganha na quantidade. Né? É uma tecnologia de agricultura sustentável. A gente fala, existe a rotação no tempo e a rotação no espaço. Né? Então, na verdade, você faz uma rotação no tempo. Elas vêm se sucedendo no mesmo espaço de produção. É uma tecnologia muito interessante. E, inclusive, eles ainda incluem uma outra espécie que é a pimenta. A pimenta tem a capacidade de espantar um tipo de praga do milho, a lagarta do cartucho, pela capsina. Então, na verdade, ela tem um outro efeito ainda. Então, quer dizer, são as que a gente chama das tecnologias apropriadas para cada ambiente. E sabe por que eu perguntei isso? É que eu tenho uma pequena propriedade rural de mais ou menos 85 mil metros quadrados e que eu prego lá a múltipla produção. Eu tenho 3... Sim. Lá a gente tem 3 pomares, pra você ter uma ideia. Um só de nativa, que é dentro da mata, outro só de cítricos e outro só de clima temperado. E assim, tá tudo começando a produzir agora. E na minha horta, para você ter uma ideia, eu tenho por volta mais ou menos de 35 espécies diferentes plantadas na minha horta. Porque eu faço testes e todas elas estão saindo bem. Entendeu? Então, assim, é fantástico isso, de verdade, o quanto você pode produzir. Como você pode... Você tratando bem a terra,
o quanto ela te dá coisa legal de volta. É impressionante, é impressionante. É uma via de mão dupla mesmo, né, Leandro? Volta a insistir. É você usar das ferramentas que o próprio ambiente te oferece. Como é que é isso? É você imitar o ambiente. Não existe, por exemplo, qual que é a floresta mais rica do planeta? A floresta amazônica. Sim. E você pega a diversidade que existe de espécies por área, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, é muito grande. Não, quer dizer, a floresta tropical em si, mas a floresta amazônica principalmente. Por quê? Porque existe uma cooperação muito grande, né? Você tem os estratos, você tem aquela questão de planta que produz ou que prepara o ambiente para a próxima. A mesma coisa na produção familiar, principalmente na pequena propriedade. Mas isso hoje em dia está sendo muito observado na grande propriedade também, na grande produção. Por quê? Porque é importante que você faça essa... Se você não consegue fazer essa rotação no espaço, você faz no tempo. Sucede. Eu terminei de plantar o milho, eu vou entrar com trigo. Ou eu terminei de plantar o trigo, vou plantar o feijão. Terminei de plantar o feijão, vou entrar com a soja. Nunca naquele milho, feijão, soja. Não. A gente faz a rotação com plantas de grupos diferentes. Ou seja, você usa uma planta, uma monocotiledônea, uma gramínea, e depois você usa uma leguminosa, para você ter um outro tipo inclusive de ambiente, você estimular os micro-organismos do solo em várias formas, com várias, porque cada planta dessa tem a sua, vamos dizer, a sua flora, os seus amigos específicos. E aí, quando você diversifica as culturas no tempo, você também diversifica esses micro-organismos do solo, e com isso você consegue melhorar, vamos dizer assim, ou diminuir o problema que você tem de uma praga específica aparecer, né? Então é muito interessante isso. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fiz um plantio lá no sítio, né, que estava algum tempo abandonado lá, quando eu adquiri a terra, eu lembro que eu fiz uma plantação de mamona, sabe assim, lá, e daí antes da semente eu deitei tudo e joguei na terra, e depois eu plantei mandioca. Mas deu um resultado absurdo, né? Porque absurdo, assim, foi fantástico o que eu colhi lá de mandioca. Mandioca com 1 ano, com 1 metro, um pouco mais de 1 metro, sabe? Foi fantástico, realmente. Assim, e realmente prova, se você cumprir o ciclo direitinho, né? Eu lembro que depois eu plantei feijão e milho, né? E abóbora, e que é uma beleza também. Inclusive, plantei 6 espécies diferentes de feijão para ver qual que ia se dar melhor. No fim, todos se deram muito bem, né? Feijão vermelho, argentino, branco argentino, carioquinha, preto, feijão rola e por aí vai. Foi fantástico, assim, sabe? E o resultado é legal quando você vê o resultado. O que você consegue fazer. E sem nada de agrotóxico e simplesmente trabalhando com a riqueza sabendo enriquecer a terra. É uma coisa realmente fantástica. Eu sempre falo que quando eu começo algum projeto, começo a trabalhar com alguma coisa, eu falo assim, o compromisso de melhorar o solo para todo agricultor tem que ter essa perspectiva. Eu acho que ele não deve pensar na colheita em si. A colheita tem que ser um fruto daquele trabalho de melhoramento do seu solo, né? Isso é uma coisa que, inclusive, a Ana Primavera falava muito sobre isso, que era o seguinte: se você tem um solo saudável, você tem plantas saudáveis, você tem um homem saudável. Se você tem um solo doente, você tem plantas doentes, você vai ter um homem doente. É sempre assim, porque é fruto de uma situação gera outra. Então, na verdade, a gente tem que pensar muito em melhorar o nosso solo. E como é que a gente melhora o nosso solo? Através da atividade, da incorporação de matéria orgânica, é o principal mecanismo para você melhorar o solo. É claro que tem várias outras. Por exemplo, a gente tem trabalhado muito hoje em dia com o uso de pó de rocha. Os pós de rocha são muito importantes. Por quê? Na verdade, é como se você estivesse reiniciando aquele solo. A rocha, o micro-organismo atua sobre a rocha e ele vai disponibilizando, vai quebrando aquelas ligações da rocha e vai liberando os elementos principais, principalmente potássio, silício, que são as nossas rochas aqui do Brasil, o cálcio,
né? Então, com isso, você vai melhorando o seu solo. Então, é uma forma de você oferecer ou vamos dizer, dar um input, reiniciar o sistema com o pó de rocha. Mas, para que o pó de rocha tenha efeito, o seu solo tem que ter micro-organismo. E para ter micro-organismo, tem que ter diversidade no seu solo. Sim. Agora, outra pergunta importante. Na sua opinião, é necessário realmente aumentar as áreas de desmatamento para você produzir? Ou que você tem de área hoje já que está propícia para o plantio já é o suficiente para você fazer uma agricultura sustentável que abasteça toda a população? Eu tenho plena certeza que não é necessário mais se fazer um método de derrubada. O que é necessário é usar com tecnologia as áreas que você tem, intensificar a produção baseada em métodos biológicos, principalmente, até porque é o seguinte, o grande problema que a gente tem observado, e isso é premente para todo mundo, é o seguinte: a derrubada está gerando um problema muito sério, falta d'água. Hoje, em função das derrubadas, nós estamos alterando o ciclo da água. E o ciclo da água é fundamental para que o sistema todo produza. Então, na verdade, nós estamos alterando, de certa forma, mexendo num aspecto. E a gente sabe hoje em dia também que muito das derrubadas que existem hoje se alega que é para ampliar a fronteira de produção de alimentos, mas, na verdade, a busca é por madeira, né? A madeira é muito valorizada. O cara derruba, corta, inclusive perde muita coisa, e depois ele planta um capim lá e diz que aquilo é para gado. Aí você vai ver a capacidade de lotação, isso é tecnologia, saber quantos animais tem naquele espaço por ano, você vai ver que a capacidade de lotação dele é baixíssima. Sim. Então, na verdade, aquilo ali não resolveu em nada a produção de alimento no mundo. Ela só serviu para o cara monetarizar uma floresta, botar dinheiro no bolso e acabar com aquele ecossistema que existia ali, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente passe a usar bem. O grande problema é que a gente não usa bem as áreas que a gente tem hoje em produção. A gente usa esse ciclo vicioso de mais veneno, mais adubo, mais água, sem uma perspectiva realista, e com isso você tem menos produção, maior custo e acaba abandonando essas áreas, né? E é impressionante, né? Porque tem vários estudos feitos, já realizados, que o produtor ele acaba até ganhando muito mais dinheiro com gado confinado do que a pasto. E hoje, na verdade, se você for nas grandes fazendas pelo Brasil afora, a grande maioria delas é confinamento. E eles estão usando o resto da pastagem para plantar milho, para fazer ração para esse gado, milho, sorgo, entre outros, tipo trigo, até trigo, está se plantando para fazer ração para dar para esse gado confinado. Então, quer dizer, essa leitura é bem isso que você falou mesmo, meu amigo. É simplesmente para vender madeira. É a pura verdade. Exatamente. O objetivo principal é desmate para venda de madeira. Isso aí não tem a dúvida. E com isso mas o que eu acho o meu maior ressentimento disso tudo que a gente está vivenciando e vendo é que nós estamos alterando o clima da Terra. Sim. A gente tem visto cada vez mais isso, que é o seguinte: a gente não destrói água, né? Nós estamos num sistema fechado, a gente não destrói água e não cria água, né? Não. O que a gente faz é alterar o ciclo da água, ou seja, nós vamos ver cada vez mais verões de chuva extremamente intensa. Olha o verão na Europa, com aquele enchente para todo lado. Aquilo é água que caiu tudo de uma vez só. Como eu disse lá no começo, quando eu falo para o agricultor que ele tem que convidar a água para passar um tempo na propriedade dele, o que é isso? Ele tem uma área que permita que a água infiltre. Se a água infiltra, ela não é... Porque nós temos um grande problema seguinte: numa área que não tem uma boa cobertura vegetal, essa gota de água cai no solo e ela pega velocidade. E ela não dá tempo de infiltrar, ela vai correr o mais rápido possível para aquele córrego. E com isso ele vai levar o solo, vai levar um monte de coisa junto, os nutrientes, ele vai perder. Agora, se ele tem uma boa capacidade de reter essa água na propriedade dele, convidar ela para passar um tempo, uns 2, 3 meses, 4 meses, o que ele faz? Ele regula o ciclo da água, a água infiltra e com isso você tem menos
você tem uma fonte de água, uma mina por mais tempo, e você tem um verão mais, vamos dizer, regulado. O grande problema hoje que a gente vê é o seguinte: verão com chuva cada vez mais intensa, o volume do rio é cada vez mais alto, e a seca ele é cada vez mais raso até secar. Isso é um problema de ciclo, não é um problema da água em si, é um problema de ciclo. Né? Então era isso, a gente tem que trabalhar com isso com o agricultor, para ele ter as áreas que a gente chama áreas de recarga, né? Proteger as áreas de recarga. Sim. Olha lá, escreveram aqui: socorro, estamos nos matando cada vez mais. Então, é verdade. Por que é verdade isso que você falou? Você conhece com certeza um sistema que a gente trabalha para saber o quanto a capacidade de drenagem de um solo, de absorção, que é aquele sistema de tubo concêntrico, que você pega um círculo, põe no chão e joga água dentro e vê quanto tempo demora para aquela água infiltrar no solo. Eu vou até postar um desses que eu fiz no meu sítio, que eu peguei. Olha só que legal. Lá no meu sítio tenho pasto, que é antigo do sítio, tenho uma área de plantação de eucalipto e tenho uma área de mata nativa, tá? Eu fiz nos 3 ambientes. A diferença de um para o outro é uma coisa absurda. Absurdo, Leandro. O quanto a mata absorve muito mais rápido e maior quantidade de água. No pasto, ela satura rapidamente. Ela já satura e não começa mais a infiltrar. No meio da mata de eucalipto, um pouco mais. Mas na mata é impressionante. Ela parece que você nem jogou água. Ela só vai descendo, descendo, descendo. É impressionante. Uma esponja. A capacidade de absorção. E daí, indo por esse lado, nós estamos vivendo hoje a pior seca dos últimos 90 anos, segundo alguns especialistas, que eu acho que é mais tempo. Eu acho que faz mais tempo que não tem uma seca dessa. Mas a gente está vendo que é uma coisa impressionante. Esse problema está vindo do Mato Grosso para cá, porque o Pantanal está em chama, a Amazônia legal na região do Pantanal, do Mato Grosso, que foi a primeira grande área da Amazônia devastada no Brasil, né? Na década de 70. Sim. Inclusive, você não paga pelo governo, né, Leandro? O governo pagava... Isso, ele pagava para você desmatar, entendeu? Você recebia para desmatar. Se você perdia o lote. Isso, se você não desmatar. Isso mesmo. E daí, o que acontece? Nós estamos vendo que o nosso rio aéreo, que vem da Amazônia, ele está diminuindo cada vez mais a chegada dele no estado de São Paulo. Nós dependemos diretamente deste rio aéreo para ter água em quantidade. E nós estamos com nossos reservatórios à beira de colapso. O estado inteiro está num colapso, né? E lógico que o rio vai sofrer, porque o Rio Paraíba do Sul, que nasce aqui, né, também já está sofrendo com problema, né, nas 2 represas que regulam a água do rio até chegar no rio, estão com níveis baixíssimos de água, tá? Assim, Leandro, pelo que dá para perceber, a única forma que tem de reverter isso é a sustentabilidade, ok? Exatamente. Não dá mais. E assim, existem vários vilões e existem vários mocinhos nessa história. Sim. O agricultor não pode ser o principal vilão, mas ele tem uma parcela de culpa em função de várias visões de mercado, de produzir demais, de aproveitar mais. Mas vamos pegar esse exemplo do Rio Paraíba do Sul. Por que o Rio do Paraíba do Sul ele é muito procurado, pensado para abastecer, justamente, inclusive, aquela transposição para abastecer os reservatórios de São Paulo? Sim. Porque essa região aqui do Vale do Paraíba é uma região, principalmente a Serra da Mantiqueira, é uma região que tem uma alta cobertura ainda vegetal existente. E com isso, ele é um rio ainda que ainda tem uma boa capacidade de infiltração de água, de se manter perene. E assim,
Isso é muito difícil você dizer, o rio perene. Todo rio tem que ser perene. Se ele não é perene, é que tem algum problema na concepção dele como um todo, na bacia dele como um todo. E a gente sabe hoje em dia, a gente sabe que o sistema, por exemplo, de produção debaixo de agrofloresta é um sistema que não é uma mata no conceito que a gente percebe, como a gente vê na natureza, mas ela exerce os mesmos mecanismos, ou tenta imitar esses mecanismos, como eu disse lá no começo. Então, na verdade, você consegue fazer a recarga, ou pelo menos reter mais água no seu sistema, não jogar essa água, não deixar essa água e correr muito rápido para o rio, para a calha de dreno, e com isso você aumenta a retenção, aumenta a produção de água no seu terreno. E é isso que a agricultura sustentável hoje em dia está buscando. O primeiro ponto é, como eu disse, sem água não existe produção. Não tem. Em local nenhum. Inclusive, sábado estarei em São Luís do Paraitinga, que é uma das nascentes do Rio Paraíba, né? Que ele é formado pelo Paraitinga e o Paraibuna. E tem uma informação importante. Sabia que São Luís do Paraitinga foi uma das primeiras cidades paulistas a abolir o plantio de eucalipto por causa que estava diminuindo drasticamente as nascentes do rio Paraibuna, Paraitinga, lá na cidade? Eu não sabia, Celso, dessa lei que proibia. Agora, eu lembro que São Luís do Paraitinga foi assolada com uma enchente, se eu não me engano, em 2005. Foi. A cidade ficou debaixo d'água. Ficou debaixo d'água. A igreja, você só viu o telhado da igreja. Por que é isso, inclusive? Porque o ciclo da água naquele ambiente foi alterado. Sim, ou seja, o verão é extremamente intensa e o inverno, a seca, faz com que o rio vire um filete. Esse é um grande problema que a gente tem hoje em dia, enfrentado em função de você praticar a agricultura sustentável. E, inclusive, a questão eu falei do eucalipto por causa de uma questão muito importante, tá? Porque, na verdade, o eucalipto não é vilão, nem mocinho, não é nada. A forma que é feito o manejo do eucalipto que é errada. Por quê? Exatamente. Toda árvore, você sabe disso também, com certeza, Leandro, claro, que toda árvore, ela, quando está crescendo, ela capta muito mais água do solo. Daí chega uma hora que ela estagna e tem uma hora que ela começa a devolver água para o solo. Exatamente. Justamente quando ela cresceu, está na hora de estagnar e começar a devolver, corta e planta outra. Corta e planta outra. Então ele acaba sendo um vilão, ele acaba secando o solo de uma maneira absurda. O manejo não é correto, não é verdade, Leandro? Exatamente. Isso acontece muitas vezes com alguns produtores, que eles falam comigo assim, não, mas eu plantei as árvores lá perto daquela... Eu deixei aquela área próxima da mina lá e a água secou. Eu falei, mas no primeiro momento, a árvore, para crescer, ela precisa gastar água. O processo, sim, a água é que leva o nutriente do solo até a folha para ela fazer fotossíntese e sintetizar qualquer fotossimilado. Então a água é o veículo da planta. Quanto mais ela gastar de água, mais rápido ela vai crescer. Só que, depois de um certo tempo, ela começa a devolver as folhas para o ambiente, começa a aumentar a retenção e aí começa a voltar a aparecer. E é justamente esse o grande problema que a gente tem com a cultura do monocultivo do eucalipto. Além do que, e quando ele avança para as áreas... E tem uma coisa que você conhece muito bem, que é a área de recarga. A área de recarga é a área-chave da formação daquele rio. É uma área que é importantíssima para que ele possa se manter perene. Se você derrubar a mata naquele local e botar plantio, agricultura em cima daquilo ali, você matou aquele corpo, você matou a área de recarga dele. Principalmente não, mas é com eucalipto. Não, mas você botou eucalipto naquele espaço, você também está alterando aquele ciclo e com isso você está alterando o ciclo da água naquele ambiente. Tem o Jorge, nosso grande amigo Jorge, lá do Nordeste, um baita amigo que segue direto a gente aqui, lá de Itambé, né? Ele mandou uma pergunta aqui que eu achei muito pertinente. Nós estamos numa discussão muito séria com relação à demarcação de terras indígenas, tá? Ele está perguntando qual a importância das terras indígenas para proteção das florestas, das águas e da biodiversidade. A gente sempre diz que o indígena, a gente acredita que o indígena é um atrasado, né?
Se fala muito, não, o indígena é atrasado, é um povo atrasado, um povo aculturado. Isso é uma grande falácia, isso é uma coisa de quem quer explorar o terreno. O indígena, ele consegue conviver num ambiente sem danificar o ambiente, ele consegue produzir e não altera. Ele sabe vamos dizer, aquilo que eu disse lá no começo, ele sabe usar do ambiente usando os seus próprios mecanismos da área. As grandes culturas que a gente tem hoje em dia, por exemplo, a mandioca. A mandioca é uma cultura que o centro de origem dela é o Brasil, a América do Sul principalmente, mas o Brasil em si. E aí, com isso, a quantidade de espécies que os indígenas têm, são detentores da mandioca, eles têm mandioca doce que faz açúcar, tem mandioca azul, é uma quantidade infinita de espécies que eles têm lá, e eles conseguem preservar isso. E isso é uma herança. Eles não deixam dinheiro para o filho. Um pai índio não deixa, mas ele deixa a rama de mandioca, a rama de batata doce, a semente de milho. Isso é herança. Isso é que ele trouxe de um ancestral dele e principalmente aquela cultura, aquela variedade ou aquela rama que ele está deixando, ela também se adaptou àquele local. Então, na verdade, ele sabe entender que os dois estão evoluindo juntos naquele próprio ambiente. Então, os dois merecem ser preservados para aquele ambiente. Ou um precisa do outro para se preservar naquele ambiente. As áreas de proteção, principalmente dos parques do Alto Xingu, elas têm um efeito muito grande. E por que a pressão hoje em dia está para se mudar esse marco temporal e tudo? Porque hoje elas são um entrave para que as áreas de produção avancem sobre a floresta. Porque eles são um cinturão que protegem ali. Então, na verdade, o que se quer é abrir espaço para que o garimpo, para que a extração ilegal de madeira, para que isso tudo avance sobre aquelas áreas, que hoje as áreas de proteção dos indígenas são um entrave para isso. Então, na verdade, a gente precisa aprender muito com o indígena, a gente precisa resgatar muito do nosso conhecimento ancestral, porque a relação sustentável, para eles, é uma coisa natural. Nós, assim, pensamos muitas vezes que nós somos um povo que entrou num ambiente e vamos tirar o máximo proveito. O indígena não. O indígena fala, eu sou parte do ambiente. Né? Sim. Nós pensamos, às vezes, que nós parecemos extraterrestres. A gente chegou aqui nesse ambiente, vai mudar tudo, vai explorar e tudo. O indígena não fala assim, eu faço parte desse ambiente. O que eu fizer para ele, eu estou fazendo para mim. Sim. Né? Sim. Inclusive, é uma coisa que eu bato muito na tecla aqui em todas as lives. O homem tem que aprender que ele é parte do todo, ele não é dono do todo. Ele é a parte integrante, ele é mais um naquele 3 milhões de espécies conhecidas no planeta Terra, ele é uma das espécies. O Cortella tem uma fala muito legal disso, o filósofo, que é o seguinte: Sim. Ele não sabe por que o ser humano é tão arrogante. Porque nós somos um entre 7 bilhões da nossa espécie, que estamos uma espécie entre 3 milhões conhecidas no planeta, que vivemos num planetinha, num sistema que tem um microsol, que é o sistema solar, que está dentro da Via Láctea, que é uma entre 20 milhões de galáxias que existem. Nós somos conhecidas, nós somos o vice-treco do subtroço. Entendeu? Então, e a gente tem a total certeza que a gente manda no todo. Entendeu? Esse é o nosso grande erro. É não respeitar as origens, não respeitar nosso passado, a vida dos outros animais, como devem ser respeitadas. Porque quando você, por exemplo, você põe a fogo numa mata para fazer uma limpeza para poder usar depois, não se tem noção o que se perde de diversidade naquela mata, de pequenos mamíferos, que seja uma lagartixa, que seja qualquer coisa que está ali é vivo, entendeu? Então, realmente, esse respeito que o ser humano tem que ter, né, Leandro, com a natureza, quando você começa a demonstrar isso nas suas atitudes, que nem, por exemplo, no meu sítio, eu fiz uma horta pro jacu. Por quê? E eu tenho que cuidar, porque se eu não cuidar, ele não vai comer na horta. Entendeu? A horta dele tem que ser cuidada ainda, tá? Então, sabe? E porque ele vai na outra horta.
Mas não, ele vai na horta dele, vem com a família inteira dele, entendeu? E tá lá, vivendo naturalmente, convivendo e comendo inseto e fazendo uma parte importantíssima na cadeia alimentar, tudo que eu preciso tá lá nos animais que estão em conjunto lá. A gente um problema muito sério com o plantio de milho, às vezes, que você tem problema da tal da maritaca. A maritaca, ela vem um bando, às vezes, com 15, 20 maritacas, e o milho está na fase madura, e ela abaixa naquela plantação e come, só que ela come a parte de cima da espiga, e com isso ela se alimenta, mas acontece que depois, com qualquer chuva, umidade ou irrigação que você coloca, você perde aquela espiga porque ela fica inutilizada, entrou umidade, tem problema de fungo, penicilio, vários problemas. Mas existe uma solução muito interessante, que é você plantar na borda dessa área o girassol. A maritaca, ela prefere o girassol. O girassol é uma cultura que ela está muito mais ambientada, que surte muito mais efeito, que é muito mais atrativa. O grão é mais duro, é mais proteico para ela, então ela prefere o girassol. Então, na verdade, você planta 3, 4, 5 linhas, é claro que depende um pouco do tamanho da sua área de produção, mas você fazer a bordadura com o girassol. E você tem que plantar justamente no mesmo dia que você está plantando milho. Para quê? Para que ele fique maduro antes do milho. O ciclo dele é 70 dias e o milho é 90. Então ele tem que chegar antes do milho, para que a maritaca venha. Porque aí a maritaca, ela fica... É a coisa mais linda, que é o seguinte: elas começam a conversar e fica de cabeça para baixo na espiga do... demais. Lindo, esquece. A mesma coisa é o jacu. O jacu é o seguinte, ele, por exemplo, o jacu tem um problema muito sério, que ele come couve, ele desce na sua horta e come um monte de coisa. Ele adora Só que o problema é o seguinte, adora couve, só que é o seguinte, mas ele gosta de couve, mas ele gosta, sabe de quê? De palmito. Então. O fruto principal dele é a jussara. Só que não tem mais jussara. Nós já tiramos a jussara, tiramos tudo. Então, ele está fazendo opção por sobreviver. Quem entrou no ambiente dele fomos nós. Não foi ele que veio no nosso ambiente. Na verdade, a gente tem que estar vivendo em cooperação. Mas como a gente implantou a agricultura, que é uma alteração do sistema, e a nossa alteração levou à exaustão a jussara, que era o prato principal dele, ele passou a se adaptar. Ele também vai se adaptar ao meio. Tem uma coisa que eu digo o seguinte, que eu sempre penso o seguinte: toda vez que a gente vê aquela pirâmide alimentar, que a gente bota o homem lá em cima, é como se todo mundo para baixo servisse ao rei ali. Justamente. Para mim, aquilo é a pior didática que existe. A melhor didática que existe chama a teia alimentar. Todo mundo, o homem pode até estar no centro da teia alimentar, mas aquela teia, todo mundo está envolvido. Desde o inseto, todo mundo tem uma relação com o outro. A relação da agricultura sustentável tem que ser assim, uma relação de cooperação. Não pode haver disputa, tem que haver cooperação. O Jorge, maritaca. O maritaca é um animal parecido, ele está entre o periquito e o papagaio em tamanho, ele está no meio ali, entendeu? Ele tem aquela carinha de papagaio, mas faz uma anarquia aqui em Campos, para comer fio não tem igual, viu, aquilo lá. Se ele entra dentro de um telhado, eu vou falar. Ela tem uma força muito grande no bico, ela corta fio grosso. Sim. A gente chama também de maracanã. Maracanã também, maritaca ou maracanã. Isso. E o jacu é um galinhão marrom com rabudo, que aqui tem aos montes, inclusive lá no sítio tem famílias de jacu que passam por lá. E uma notícia legal que eu vou dar para você: quando eu adquiri o sítio, há mais ou menos 5 anos atrás, eu tinha um palmito de jussara lá. Hoje eu já consegui montar uma floresta de jussara lá. E tá muito legal. E eu tenho um grande amigo, sabia também, para levar a semente da jussara e do gerivá? O lobo-guará. Sabia? O lobo-guará. Ele adora aquilo. Impressionante. Você falou de família, a jussara também ela cria uma família, você sabia disso? A mãe em cima, ela vai produzindo aquele monte de semente, e aí você vai ver embaixo da jussara, fica aquele monte de planta pequena. Sim. E aí é interessante como a natureza é sábia, porque vai chegar um certo momento que aquela planta mãe, ela vai chegar no seu ápice, no seu clímax, e aí ela vai morrer, seja por vento, raio, porque ela vai... E aí a ideia... Quando abre um facho de luz abaixo dela,
aquela quantidade de filhos que estão ali, elas vão disputar essa luz para ver quem que vai tornar-se dominante de novo. E aí, com isso, há uma repovoação e aí você começa a ampliar justamente essa questão das famílias de Jussara, como a família de Jacu. Você vê como é que as relações são muito próximas. O mecanismo da natureza ele é muito parecido sempre, né? Na verdade, né, é aquela história. Se você conseguir manter o máximo equilíbrio ambiental, que seja dentro da sua horta, você consegue um resultado legal. O resultado é legal. O final é legal. Porque você começa a perceber que realmente a gente nunca precisou de agrotóxico. A gente nunca precisou disso. Nunca, nunca. A gente... A Primavera fala que é o seguinte: o homem produziu organicamente sem agrotóxico durante 5.000 anos. Justamente. Nos últimos 5 ele partiu para essa necessidade de produzir com agrotóxico, com adubo químico. E uma coisa interessante é o seguinte: quando se lançou a ideia do adubo químico, do agrotóxico, lá depois da Revolução, falou assim: isso é para acabar com a fome no mundo. E até hoje a gente não conseguiu acabar com a fome no mundo. Por que a gente não acaba com a fome no mundo? Porque o problema da fome no mundo não é falta de alimento. Não. O problema da fome no mundo é falta de divisão de riqueza. Esse é o grande problema. Existe fome porque a gente não tem riqueza, distribuição de riqueza. Porque a agricultura é uma atividade tão produtiva que em 10 metros quadrados da sua casa você produz alimento para uma família. É claro que você precisa de outras, a proteína e tal, mas você não passa fome. O cálculo que a gente faz é 10 metros quadrados para cada pessoa. Então, com 10 metros quadrados, você alimenta uma pessoa numa área. Olha, eu vou falar um negócio. Eu, com um sítio de 80 mil metros que eu tenho, eu consigo alimentar minha família o ano inteiro, se eu quisesse fazer isso somente com um sítio. Com fruta, proteína animal, produção de galinha, essas coisas, ovo, tem produção de feijão, milho, mandioca, até arroz de seca dá para produzir. Então, você, literalmente, você vive excepcionalmente bem com uma pequena propriedade rural. E aí vem um negócio muito importante, uma concepção que eu tenho com relação à agricultura. A agricultura, eu acho que vai melhorar a sustentabilidade agrícola no país quando a gente voltar a ter pequenos produtores e não latifúndios igual a gente tem hoje. Grandes propriedades que só querem lucro e não empregam mais pessoas. Hoje é tudo mecanizado. Antigamente, numa fazenda que precisava de 1.000, hoje você faz com 20. 20 pessoas tocam uma fazenda hoje, com mecanização. O lucro é cada vez maior. A divisão desse lucro é cada vez menor e que causa concentrado. E que causa um problema econômico, social e ambiental de uma forma gritante e alarmante. Hoje, Leandro, se você pegar que 75% a 80% dos grandes rios do Brasil nascem no Cerrado e é uma das áreas que mais sofrem com agrotóxico e com desmatamento no Brasil, é o Cerrado e ninguém liga, sabe? Isso me preocupa, de verdade. Isso me preocupa grandemente. A gente tem aquela ideia de que o Cerrado é a caixa d'água do país, né? Onde todos os grandes rios do país nascem no Cerrado. E aí a gente fala assim, mas por que nós estamos tendo essa maior crise? Volta, vê o que está acontecendo no Cerrado que você vai entender qual que é o problema. Ô Celso, nós vamos dar para 1 hora. Será que nós vamos... Vamos fechar com 1 hora. Bom, para variar, foi fantástico o bate-papo. Eu acho que quem não assistiu, vale a pena assistir, que a gente abordou vários assuntos, né, na agricultura sustentável. Foi além da expectativa, para variar, né, Leandro? Porque é sempre bom estar com você. Inclusive, cara, agora que eu tomei a 2ª dose já, da vacina, e minha esposa vai tomar agora também, em breve, a 2ª dose. E assim que for possível, eu queria marcar para a gente se encontrar pessoalmente, se conhecer. Nossa. E fazer uma visita técnica, tá? E fazer um vídeo dessa visita técnica para a gente postar no YouTube e aqui no Instagram, para o pessoal ver na íntegra o que é uma propriedade.
Com certeza, eu topo. Como eu sou diabético, eu já me vacinei. Então, eu estou tranquilo aqui. Eu aqui em casa está quase todo mundo já vacinado com a segunda dose. Legal. Vamos marcar sim. A gente pode fazer uma leitura de um ambiente de produção. Sim. Fazer um videozinho. Uma leitura Ótimo. de um ambiente de produção. Com sugestões, né? Tudo que a gente puder falar um pouco, vamos marcar sim, eu fico à disposição. A gente vai combinar isso mais para frente. Eu agradeço demais essa oportunidade. Sempre é muito bom conversar com você. O tempo voa, a gente nem vê. Voa, A gente... Justamente. Justamente. Vamos lá. Mas eu estou à disposição se a gente quiser conversar um pouco num outro tema. A gente falou num tema muito amplo, que é a agricultura sustentável, mas a gente pode pensar em falar alguma coisa mais pontual também, alguma demanda que você tem aí para a gente conversar. Estou à disposição para contribuir e é um prazer muito grande estar sempre aqui com você e o seu público aí que está prestigiando a gente. Cara, então, ó, é sempre um prazer estar com você, Leandro, tá? Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família depois dessa... Estamos passando por essa pandemia aí, né, que pegou todo mundo aí de... Não foi tão de surpresa, mas as atitudes que eram para ser tomadas na hora certa não foram tomadas e a gente que acabou pagando o pato, né, Leandro? Infelizmente, como sempre, né? E assim, muito obrigado por estar aqui, cara. Você é uma simpatia de pessoa, é uma pessoa fantástica que eu já disse para você, eu considero meu um baita amigo meu, né? De verdade, um dos grandes amigos que eu fiz aqui com essas lives que a gente faz, tá? E realmente, obrigado. E aqui eu estou mandando aqui que é sempre bom ouvir você aqui, Leandro, lá o pessoal do sítio, do pessoal, seu amigo lá da Anima. Sítio Anima. É meu colega de mestrado, é o Filipão. É isso aí. Então, cara, muito obrigado, tá? Valeu mesmo. E manda um abraço para sua família aí, tá bom? E qualquer coisa também, se precisar, é só me ligar. Estou à disposição, tá? Tá ótimo, então. Um grande abraço para você e obrigado a todos. Abraço. Até mais. Tchau para vocês e forte abraço.